somos nós que nos reunimos. Então, nesse estudo e nessa pregação, a gente pode olhar para esses dois dados e essas duas posições na igreja. Mas antes de eu entrar na palavra, eu queria falar um pouco sobre o apóstolo Pedro. E a gente vê no apóstolo Pedro sempre uma figura transparente, sempre ele colocando para fora aquilo que ele realmente era. Ele não era um homem de duas caras. Ele sempre estava ali na frente, se posicionando como o primeiro líder dos 12 apóstolos. E esse Pedro, ele era um pescador. E foi um homem que Deus chamou. E quando Deus chamou ele primeiro de Cefas, que significa pedra. Porque foi um apóstolo que foi chamado para liderar e para disseminar o evangelho nos quatro cantos. E a gente vê que não está na Bíblia. Alguns estudiosos falam que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não queria ser crucificado como Cristo. E a gente vê ele ali naquele episódio da tripla negação, que ele negou a Cristo. Mas logo em seguida a gente vê ele se arrependendo. Porque quando ele olha para o mestre, quando a gente olha para o mestre, a gente se arrepende. Toda mágoa, toda dor, quando a gente olha verdadeiramente para Cristo, a gente é sarado. E a gente vê esse apóstolo levando e disseminando a palavra do Senhor nos quatro cantos. E agora eu quero falar um pouco sobre a igreja na casa de Maria. O que estava acontecendo aqui? Nesse tempo, existia várias pessoas que se levantavam contra a igreja. E o Império Romano nessa época perseguia a igreja. E o que aconteceu? Eles perseguiram Tiago e mataram Tiago à espada. Tiago morreu. O mesmo da historinha. Pedro, Tiago, João e barco. Mas aí não tinha mais o Tiago. Tiago já morreu. Ficou só João e Pedro. Então o que eles faziam? Eles matavam, perseguiam, para dar exemplo para os outros. Ó, não pode fazer isso, tá? Não pode estar pegando a palavra, não pode estar salvando vidas, não pode estar curando. Então eles queriam reprimir a igreja. Mas aí o que aconteceu? Mataram Tiago. E a igreja? Tiago foi morto. Vamos esperar acontecer isso também com Pedro? Não. O que a igreja fez, meus amados? A igreja se posicionou. Essa é uma parte da igreja que não pode ir, mas que faz a sua missão, que é o que? Se reunir em oração. E a igreja se posicionou, porque quando a igreja se posiciona, há o que? Há milagre. Quando a igreja se posiciona, há cura. E a igreja que ela estava posicionada. E a gente vê no verso 5, Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia o que? Contínua oração por ele a Deus. E no verso 12, eles falam que reunidos, a Bíblia fala, reunidos eles oravam. E aí eu queria falar desses pontos para vocês. Primeiro, contínua oração. A gente vê a atitude dessa igreja. Eles estavam reunidos em contínua oração. O que é estar em contínua oração? É uma oração incessante, é uma oração constante. Não é aquela oração que você vai fazer, joelhou bem ali, você já se levantou e você já quer um milagre rápido. Não, meus amados. Aqui a gente vê o exemplo de uma igreja que estava em incessante oração. Hoje a gente vê que é raro as igrejas se reunirem para orar. As igrejas se reunir para interceder, mas faz uma festa, né? Rápido a igreja enche. O que está acontecendo com nós, com a igreja nos dias de hoje? Estão esquecendo. A igreja está deixando de orar, e por isso as pessoas que estão presas a vícios, as pessoas que estão enfermas, elas estão jogadas à sorte.
elas estão a mercê. E nós, como igreja, nós temos que nos posicionar. E voltando de novo ao versículo, eles estavam em contínua oração por ele. Era por ele. Eles tinham um objetivo. Jovem, qual o seu objetivo hoje? Qual a sua prioridade hoje? Você está se dedicando ao Senhor? Você está abrindo mão das coisas do mundo e colocando Cristo como prioridade na sua vida? Igreja, qual a sua prioridade hoje? Às vezes nós somos tomados pelo trabalho de todo dia, e aí nós não temos tempo mais para nada. Nós deixamos aquilo sobrecarregar a nossa vida, mas não podemos esquecer que Ele nos amou primeiro, que Ele deu a sua vida por nós, igreja. Então a oração tem que ser por Ele. A oração, ela tem que ter objetivo, e isso a igreja estava fazendo. E voltando novamente ao capítulo, o versículo, eles estavam em contínua oração por Ele a Deus. Era Deus. Uma oração, ela só pode ser respondida se ela for a Deus. Hoje vemos várias pessoas que direcionam suas orações a santos de barros que não podem fazer nada. Mas a gente vê que a Bíblia diz que Deus é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Glória a Deus. O nosso Deus, Jesus ressuscitou. Deus está no céu. Jesus está intercedendo por nós junto ao Pai. Então, meus amados, a oração, ela tem que ser a Deus. A oração, ela tem que ter foco, ela tem que ter objetivo. E lá no verso 12 a gente vê: reunidos eles oravam. Que igreja forte é essa? Que igreja vitoriosa é essa? Uma igreja que está reunida, uma igreja que é forte. Hoje as igrejas estão grandes, igreja grande, onde uns não conhecem o outro, onde as pessoas entram, não se cumprimentam. Eu estou falando com o pastor Oscar, né? Ele está lá na sede. Eu gosto de igreja pequena, igreja onde a gente tem essa comunhão com os irmãos. Igreja grande parece que a gente está disperso, que a gente está solto. E essa era uma igreja que estava reunida, orando. E isso me faz lembrar por que hoje a gente não vê muito coxo andar, a gente não vê, né, outros milagres que a gente via no tempo de Jesus. Hoje é fácil, eu estou com a dor de cabeça, eu tomo um analgésico, é cura, tem uma ali, a solução também. Mas quando a igreja se reúne, o milagre acontece. A gente quer ver esses milagres de antigamente, hoje em dia. Não esses milagres, né, que a pessoa tomou um remédio, sarou, Jesus curou. Não, nós queremos ver coxo andar, nós queremos ver cego ver. Mas para isso é preciso a igreja se posicionar. Para isso é preciso a igreja orar. E aqui a gente vê a igreja que se reúne no templo. Mas tem uma igreja, que é a segunda igreja que eu falei no início para vocês, a igreja que está no campo missionário. Quantos irmãos em Cristo hoje estão colocando a cara para bater, para pregar o Evangelho, para disseminar esse Evangelho? Eles não estão limitados em quatro paredes. Muitas vezes eles deixam a sua família, eles deixam a sua casa por amor a Cristo. O que nós estamos renunciando? O que eu, como irmão em Cristo, como crente, como servidor dos céus, o que eu estou renunciando? Coloque na sua mente, jovem, o que você está renunciando por amor a Deus? E a gente vê, voltando ao texto, Pedro na prisão. Então era costume nessa época, o quê? Que fosse dada uma surra, nada mais, nada menos que 39 varadas
e 39 chibatadas. Mas não há relatos de que Pedro sofreu na prisão, mas com certeza ele levou em umas bordoadinhas ali. Mas a gente vê que o interessante é que Pedro, por volta da meia-noite, Pedro dormia. Eu creio que ao menos ele tentava dormir, Mas o que tinha ali? Tinha 2 soldados do lado, um soldado do lado do outro, no meio, e 2 na porta. E ele, a Bíblia fala claramente que ele dormia. Mas de repente, aconteceu algo sobrenatural, meus amados. Uma luz invadiu aquele lugar escuro. E a gente vê que aquela luz invadiu e os soldados não acordaram. E eu fico a imaginar por que esses soldados não acordaram. Sabe por quê? Porque quem está nas trevas, ele não consegue ver a luz gloriosa do nosso Deus. Quem está no mundo está cego. Mas Deus, ele nos deu esses olhos espirituais. E a luz entrou naquele lugar. E Pedro dormindo. A Bíblia fala que o anjo precisou acordá-lo com toques no seu corpo, meus amados. Aí você imagina uma pessoa cansada, uma pessoa que estava ali naquela tribulação toda de ser preso, mas ele estava dormindo. Ele estava o quê? Descansando. Sabe por quê? Porque os que estão com o Senhor, eles descansam. É muito difícil eu estar com um problema, ter um boleto para pagar amanhã e eu conseguir dormir a noite. Quem consegue? Difícil, a gente fica preocupado, não consegue dormir, mas aqui a gente vê diferente. Pedro, ele estava dormindo. E o sono era tão forte que o anjo precisou tocar nele assim: acorda, Pedro, acorda. E o Pedro acordou. E aí eu lembro de Isaías 40:31, que a palavra de Deus diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem crê nisso? Glória a Deus! Esse Deus nosso é lindo. E Ele fala na sua palavra, meus amados. Então, para que se preocupar? Vamos lançar nossas preocupações, vamos lançar todos os nossos fardos no altar do Senhor. Porque é aqui no altar que Ele vai te dar a cura. É aqui na igreja que Ele vai te dar a cura, meus amados. Vamos crer no Senhor. Vamos entregar tudo a Ele, todas as nossas preocupações, porque Deus é conosco. E eu imagino, dormir algemado entre 2 soldados é realmente descansar no Senhor. Pode vir adversidade, pode vir tempestade, mas eu estou alicerçado no Senhor. E o anjo, ao acordar Pedro, que acorda assim com aquela vista embaçada, pensando que era uma visão espiritual, o anjo, ele dá 5 ordens a Pedro. E a primeira ordem: levanta-te depressa. A segunda: cinge-te. A terceira: calça as sandálias. A quarta: põe a capa. E a quinta: segue-me. Então a gente vê que tudo isso aconteceu depois do milagre acontecer. Sabe por quê? Porque o que não podemos fazer, Deus faz por nós. Mas o que devemos fazer é o que, meus amados? É obedecer a Deus a qualquer custo. E aqui eu quero destrinçar essas 5 ordens do anjo. Porque há uma coisa muito diferente. Há uma diferença entre eu escutar e ouvir. Porque quem escuta, escuta qualquer coisa. Mas quem ouve, ele faz o quê? Ele guarda. Ele guarda. Quando escutamos a palavra de Deus e guardamos o nosso coração, essa palavra ela penetra. Essa palavra ela fica aqui, alicerçada. Então, meus amados, nós precisamos ser bons ouvintes da palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus ela é boa e agradável. Então só a palavra vai libertar. É a leitura aqui da Bíblia. É ler. Há um ano atrás, mais ou menos, eu tenho meu tecladinho lá em casa, que até o pastor Ezequiel falou, Fagner, vem cantar os hinos da África. Eu gosto de cantar, eu não conheço, né? E aí eu era diácono. Mas eu achava linda a pessoa pregar. Só que eu não conseguia. E aí não teve uma palavra lá na sede com um pastor que veio de fora, um evangelista pastor Washington, né? E ele falou, vem aqui na frente, quem tem um desejo de levar a palavra? Peça para Deus, para você mergulhar na palavra. E eu lhe pedi de todo o coração, Deus, eu quero mergulhar. Eu quero entender mais da tua palavra. Hoje eu sou professor, e é uma facilidade de você dar uma disciplina, mas é muito diferente você dar uma mensagem. E aí eu ficava, e aí ele falou, peça para mergulhar. E eu falei, Deus, eu quero mergulhar. Eu quero mergulhar na tua palavra. Faz entender. E aí, meus amados, eu passei mais ou menos um ano. Todo dia, se vocês pegarem minha outra Bíblia, ela é cheia. Eu comprei uma Bíbliazinha que você escreve sempre os esboços, e eu fui escrevendo. E aí eu fui escrevendo. E aí Deus vai abrindo minha mente. Ele abriu minha mente de uma forma tremenda, meus amados. Então, se você tem o desejo de levar a palavra de Deus, ou de cantar, ou de louvar, peça para Deus exercer esse dom, te dá esse dom. Ele vai dar. E eu vejo muitas pessoas aqui que já cantou uma vez. Aí Deus te pergunta, por que você está cantando hoje? Você fala, não, Deus, eu não sei cantar. Aí Deus faz, eu te vi aquela vez que você cantou no banheiro. E você que já aconselhou a pessoa, hoje você não faz mais. Aí Deus fala para você, por quê? Aí você, Deus, você começa a colocar desculpa. E Deus fala, eu vi. Às vezes que você aconselhou uma pessoa, você salvou vidas. Então, meus amados, o dom, peça o dom para Deus, Ele vai te dar. Se você tem dom de louvar, se você tem dom de cantar, peça para Deus que Deus Ele vai te dar. E a gente vê as ordens do anjo. E ele fala, levanta-te depressa. Deixa eu voltar o texto, senão a gente termina. Levanta depressa. Quando você acorda pela manhã, você abre os seus olhos assim, levanta, você já sai assim, escada até dar uma tonteira e cair, né? Mas aqui, Pedro, ele levantou de uma vez. Por que, meus amados? Porque havia uma urgência. Havia uma urgência. Por quê? Porque a igreja estava onde? Onde é que estava a igreja? Reunida em oração na casa de Maria. Então, a oração, ela tinha pressa. Deus tinha pressa em resolver aquele milagre ali. Então ele fala, levanta-te. O anjo não estava com medo dos soldados acordar, não. Porque a luz já tinha invadido, os soldados não acordaram. Ele não estava com medo disso. Ele estava com pressa em atender a oração da igreja que estava lá em contínua oração. E é isso que Deus faz, meus amados. Para o milagre acontecer, você tem que orar. Você que está orando pelo seu esposo, pelo seu filho, continue orando. Continue orando, porque Deus está vendo. E o anjo, no tempo certo, ele vai dar, vai entregar para Deus. Então não devemos desistir, igreja. Não devemos desistir, temos que nos posicionar. E a segunda ordem do anjo, cinge-te. O que é cingir, gente? É se revestir, é se preparar para algo maior, algo que vai acontecer. E é isso que Deus está falando para a igreja hoje. Cinge-te, prepara, porque os tempos serão difíceis. Vai vir muita coisa pela frente, mas temos que estar revestidos. E o terceiro ponto, calce as sandálias. Quando você era pequeno, sempre alguém falava, né? Calça chinela, meu filho, para você não pegar micróbio, né? Nos pés. E o que é esse calçar aqui?
Lá em Efésios ele nos dá a armadura. E lá em Efésios 6, no capítulo 3, verso 15, fala o seguinte: calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Então isso é indispensável para a igreja de hoje. Você tem que estar preparado. Através de quê, meus amados? É da palavra. O que vai te sustentar, o que vai te firmar na igreja, é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Muitas vezes na minha vida já vivi de altos e baixos. Ia caindo, voltava de novo, caía, voltava de novo. Mas quando eu me alicercei aqui, ninguém te derruba. Quando você está por dentro da palavra e é alicerçado por ela, ninguém te derruba. Podem falar de você, né? Você pode ficar entristecido: não vou mais congregar naquela igreja, porque falaram de mim, né? Então tem algumas coisas que vêm ao encontro, coisas tão banais, que você, não vou mais congregar, não vou mais ser crente. Não, meus amados, o Evangelho é mais do que isso. A palavra de Deus é mais do que essas pequenas coisas, do que fofoca, do que intriga. Deus é Ele que nos sustenta. A palavra é o nosso alimento. E quando eu estou calçado, eu estou revestido da palavra de Deus. E o quarto ponto que ele fala: põe a capa. O que é a capa? É proteção. Então ele põe a capa, porque lá fora ele ia enfrentar frio, lá fora ele ia enfrentar outras coisas. Olha o cuidado de Deus. Deus, ele nos cuida no mínimo detalhe. Você pensa que ele te esqueceu? Deus me esqueceu. Deus, olha a minha situação aqui. Meus amados, olha o cuidado de Deus. O anjo manda ele pôr a capa, porque ele ia enfrentar muita coisa lá fora. Então você é especial para Deus. Você é especial para o Senhor. Você tem algo especial em você. Então não se sinta inferior. Não se sinta para baixo. Erga a sua cabeça, porque você faz parte do exército de Deus. Amém? Glória a Deus. E a gente vê o último ponto, que as horas já estão se passando. Segue-me. Quem que a gente está seguindo hoje? Quem que você está seguindo hoje, jovem? E a todos também. Muitas vezes seguimos um cantor famoso, né? Seguimos tanta coisa, seguimos a Globo. E esquecemos de seguir o principal, que é quem? Jesus. E essa palavra, ela me faz lembrar que Deus deu pastor para as igrejas, e não igreja para pastores. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Muitos líderes, eles não querem seguir a palavra de Deus, mas eles seguem seus próprios conhecimentos. Começa a abrir igreja em todo canto, abre igreja na rebeldia, apenas pelo financeiro. Todos seguindo a Jesus? Não. Quando nós estamos seguindo a Jesus, nós somos orientados a obedecer, porque a obediência, ela gera bênção nas nossas vidas. Hoje nós estamos em um ministério chamado de Ministério Madureira, e todo ministério tem suas exigências. Não adianta eu vou sair daqui e vou para outra igreja porque lá não me cobra. Vai ser a mesma coisa. Então nós estamos debaixo do ministério. Nós temos que obedecer, mesmo que eu não concorde, minha opinião, mas ela fica para mim, né? Eu tenho que fazer o quê? Obedecer. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, Aleluia, nessa noite. Jesus. E a gente vê aqui que o anjo do Senhor, ele só foi enviado até aquela prisão para salvar Pedro depois que a igreja começou a fazer o quê? Uma oração incessante a Deus. Então nessa noite, igreja, vamos nos posicionar, vamos estudar a palavra de Deus, vamos abrir mão de tudo aquilo que nos deixa, tudo aquilo que nos faz esquecer do Senhor, e vamos nos firmar no Senhor nessa noite. Amém? Eu queria fazer um convite nessa noite. Alguém quer